E agora está na hora de um novo quadro aqui no Entretendo. A partir de hoje você vai conhecer o quadro Nos Bastidores do Sucesso. A gente vai entrevistar uma série de personalidades, artistas, empresários, atletas, políticos, mas com uma abordagem diferente. A gente quer saber dessas pessoas como elas alcançaram o sucesso, o que elas fizeram, quais problemas elas enfrentaram para chegar ao sucesso. Esse quadro foi pensado para você, adolescente, jovem, para você que está fazendo uma faculdade, para você que tem algumas dúvidas na cabeça. Você tem dúvidas? Então você não pode perder o quadro Nos Bastidores do Sucesso, que começa agora. Nos Bastidores do Sucesso. Oferecimento Cultural, matrículas abertas. Fone 3324-5372. O nosso primeiro entrevistado dos Bastidores do Sucesso nasceu numa cidadezinha chamada Nova Esperança. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em formação de lideranças, tem MBA e agora está concluindo um doutorado em teologia. Deu para perceber que o nosso entrevistado do dia hoje tem uma formação bem eclética. É ou não é verdade? Vou conversar com o Eli Torrezin, que é presidente da coligação dos centros binacionais e também diretor executivo do Cultural, que patrocina este quadro e é também uma das escolas mais respeitadas no país. Eli, já começamos falando de tudo um pouco que você faz, mas aqui a gente quer bater um papo. O papo de hoje é sobre o seu histórico, de onde começou, de onde veio. Tem muitas aventuras para a gente contar aqui hoje, desde a sua formação, que você não estava muito com vontade de finalizar a sua administração de empresa, mais ou menos por aí. Olha, Rafael, minha vida, na verdade, é uma história de aventuras mesmo, né? E eu creio até que na época da administração eu já estava mais tranquilo, já estava mais centrado, porque antes dela eu já havia feito 4 faculdades que eu não terminei, né? Começava, parava, fazia um pouquinho, falava não é para mim, né? E fui insistindo até que finalmente terminei a administração, né? Então acho que naquele momento até eu já estava mais maduro, já estava mais preparado. É justamente isso que a gente quer mostrar. Você hoje é diretor, é presidente da coligação dos centros binacionais, mas lá atrás, na sua adolescência, na sua juventude, você também passou por dificuldades, dúvidas que os jovens que estão lá em casa assistindo a gente, eles passam hoje. Basicamente, as mesmas dificuldades que eles estão passando. Na verdade, a minha adolescência foi bastante ativa, né? Eu comecei a viajar já sozinho, com 15 anos eu ia para São Paulo, ia para Curitiba. Com 17 anos a gente fez a trilha Inca, sozinhos, né? Eu e mais 2 amigos, no Peru. Depois eu fui para os Estados Unidos e sempre fazendo muita coisa. E por isso, justamente, quando chegou na hora de ir para a faculdade, ficava aquela dúvida, né? O que eu vou fazer, o que é o melhor. E aí, na adolescência, você tem aquela arrogância, que você acha que você sabe tudo, que está tudo dominado, né? Que então isso não é para mim, então para que ficar aqui? E eu acho que você quer conquistar o mundo. Então eu lembro de eu ir para a faculdade e falar assim, poxa, mas eu tenho o mundo todo aí para conquistar, vou ficar aqui assistindo essa aula, né, fazendo isso, é muito chato, né? Então, por isso essa dificuldade, às vezes, de concluir as coisas, né? Espera aí, então você tinha muito dinheiro, você tinha dinheiro sobrando, dinheiro no banco, ou não? Você começou a trabalhar bem cedo para fazer essas aventuras? Não, eu comecei a trabalhar bem cedo, a gente nunca teve dinheiro sobrando, pelo contrário, minha mãe era professora, se aposentou como professora, né? E meu pai faleceu, eu era bem novinho ainda, então a gente sempre ralou muito. Comecei a trabalhar com 15 anos dando aula de informática, olha só, não era nem inglês, né? Comecei a trabalhar com 15 anos, eu dava aula de informática, e aí vim trabalhar no Cultural, batendo ficha, cortando grama, lavando carro, fazendo coisas assim. Trabalhando numa escola de inglês, mas não ensinando. Pois é, eu comecei a ensinar inglês só com 18 anos. Depois que eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, voltei, aí que eu comecei a dar aula de inglês. Então demorou um pouquinho, né? Apesar que eu terminei o curso com 15. Mas fui dar aula mesmo só com 18, porque era muito novinho, né? Para dar aula de inglês ainda. E aí depois de eu ter ido para os Estados Unidos, voltei, aí comecei a dar aula, comecei a trabalhar mais nesse lado acadêmico, né? E aí depois tem uma história que você foi para a Inglaterra também, se aventurar por lá ou estudar. O que você foi fazer na Inglaterra? Na verdade, eu fui conhecer, né? Assim, na época eu falei pra minha mãe, pra minha avó, pra família, não, eu vou estudar, né? Mas no fundo eu queria era passear, queria conhecer a Europa. Como não tinha grana, né, pra ir fazer uma viagem de turismo, então não, vou estudar, vou trabalhar.
E aí realmente eu fiz isso. Eu estudei, trabalhei muito e viajei muito. Conheci a Europa todinha e... Dinheiro que você ganhava lá. Com o dinheiro que eu ganhei lá, né? Então, na época eu tinha uma motinho, vendia motinho, fui pra lá, né? E fiquei lá bastante tempo, conheci muita coisa, muita gente, aprendi muita coisa, né? Então foi um tempo fantástico. E aí quando eu voltei pra cá, fui trabalhar com propaganda, fui fazer outras coisas ainda bem diferentes. Mas espera aí, tua vida tá muito maravilhosa, já foi para os Estados Unidos, já viajou na América Latina, foi pra Inglaterra, mas lá na Inglaterra não foi só filé mignon não, você passou algumas dificuldades. Hoje você dá risada, mas na época parece que você não ria tanto. O que aconteceu lá na Inglaterra? Olha, realmente a gente, às vezes vê o pessoal falar, quero ir pra Inglaterra, quero ir pros Estados Unidos, vai ser legal e tal. Eu falo, olha, pode ser legal, mas nem sempre é legal, né? E com a gente também não foi diferente. Nós chegamos lá e consegui um primeiro emprego. E esse primeiro emprego acabou que olha só, na Inglaterra acontecem essas coisas. O gerente deu um desfalque na empresa, a empresa quebrou, a gente ficou sem receber. Resultado, não tinha grana nem para comprar comida, nem para pagar aluguel. Foi um negócio horroroso, né? E eu passei ali coisa de 2 semanas vivendo às custas de alguns amigos que eu fiz lá e comendo na casa das pessoas, porque a gente não tinha grana para comprar comida. Aí eu arrumei um emprego num restaurante, porque nesse restaurante pelo menos eu podia comer lá, né? E depois, graças ao inglês que eu já tinha, descobri que havia uma vaga na Embaixada Brasileira, que estavam procurando pessoas para trabalhar lá, mas que precisavam ter inglês e ter inglês com certificado internacional. Isso você já tinha desde os 15 anos? E eu já tinha o certificado da Universidade de Michigan, esse certificado de proficiência, que eu havia tirado eu creio que com 17 anos, né? E aí eu rapidinho liguei em casa, minha mãe mandou um fax do certificado e eu fui lá, fiz a entrevista e consegui um emprego. Então eu fui de 0 a 100 em 3 segundos, né? E de comer o pão que o diabo amassou, literalmente fui comer filé mignon em coisa de 2 semanas. Conseguiu o trabalho lá na embaixada? Consegui um emprego na embaixada, aí fiquei numa boa, né? E aí meus amigos também, consegui alugar uma casa muito legal, a gente foi morar juntos, foi muito, muito bom. Maravilha, você está gostando das histórias do Eli Torresin, que é diretor executivo do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos e também presidente da coligação dos centros binacionais. Olha só, agora a gente vai fazer um breve intervalo, ele vai continuar aqui com a gente e você não sai daí não, sabe por quê? Daqui a pouquinho ele vai contar uma história que ele vendeu um carro para fazer uma viagem, uma loucura. Não sai daí, a gente já volta com essa história. E nós estamos de volta com o novo quadro do Entretendo nos Bastidores do Sucesso. Parceria do Entretendo com o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, o Cultural, que prepara você para o mundo. Eu estou falando com ele, o diretor do Cultural, Eli Torresin, que está contando histórias aqui alucinantes pra gente. Ele está contando toda a história, trajetória de vida dele, até chegar hoje aqui presidente da coligação dos centros binacionais e também diretor executivo do Cultural. Mas eu chamei o intervalo ali falando de uma história que você contou para mim e eu quero que você conte para os nossos amigos lá. Que história é essa que você não tinha dinheiro para viajar e aí deu uma loucura, você foi lá vender o carro para viajar? Rafael, para o terror da família, do sogro, né? Já estava casado? Eu já estava casado nessas alturas. E a Carla e eu, a gente queria muito fazer uma viagem, né? Porque quando a gente casou, eu usei toda a graninha que eu tinha para reformar um apartamento. Você sabe o que é isso, né? Então você investe tudo no casamento, né? Você passou por isso faz pouco tempo. E aí você coloca tudo no casamento e tal, e não deu pra fazer lua de mel, né? E aí nós nos casamos e ficamos com aquela vontade, né? Puxa, precisava fazer uma lua de mel, né? E tal. Aí surgiu uma oportunidade, algum tempo mais tarde, coisa de uns 8 meses mais tarde, surgiu uma oportunidade da gente ir para os Estados Unidos, mas não tinha grana, né? Aí tinha um carrinho que a gente tinha comprado, tinha feito já trabalhado bastante para juntar o dinheiro para comprar aquele carro. Mas não deu outro, aí nós vendemos o carro, fomos para os Estados Unidos, ficamos 40 dias lá. Mas, Rafael, é um negócio tão legal, porque isso já vai fazer 20 anos, tá? E o fruto dessa loucura, né, como você fala, são amigos que a gente tem até hoje, pessoas fantásticas que a gente ama demais e que a gente se encontra regularmente a cada 2 anos, cada 3 anos, a gente troca e-mails então são amizades que surgiram de uma loucura, né? E que então que é aquilo que a gente sempre brinca, fala, tem coisa que não tem preço, e isso realmente não tem preço. Então, na minha vida, né, e com a minha esposa, a gente sempre viu assim que há certas coisas que valem muito mais do que bens materiais.
Então eu prefiro fazer uma viagem, eu prefiro investir na educação dos meus filhos, pagar uma boa escola, eu ter uma boa educação, né? Do que comprar um carro novo, do que comprar objetos, né, que são efêmeros, né? Então a gente brinca, às vezes eu falo, pago a mensalidade das crianças, falo assim, ó, o meu BMW aqui, né? Eu tô pagando o que eu pago por mês de escola, dá para comprar um carrão e tal. Mas a educação, essa formação, ela tem um valor muito maior. Mas acaba vindo, porque a moçada lá que está assistindo a gente está preocupada com a formação, com os cursos que está fazendo, mas você nunca deixou de lado, mesmo com dificuldade, você nunca deixou de lado a questão da formação. Hoje a gente viu que você está concluindo um doutorado. Apesar dessas loucuras, entre aspas, você nunca deixou de lado também o lado sério, que é se preparar, estudar para encarar o mundo de verdade. Qual que é o segredo, Eli? É aliar as duas coisas? Dar mais atenção à aventura ou dar mais atenção aos estudos? Qual que é, se tiver uma receita, que receita é essa? Olha, Rafael, para mim a receita é o equilíbrio, né? Então eu vejo algumas pessoas que vão assim, de corpo e alma só no acadêmico, e aí com 24, 25 anos já são doutores, mas não tem experiência nenhuma de vida, não tem experiência nenhuma de mercado e são acadêmicos, né? Então depois vão ter dificuldade em desempenhar uma profissão porque só investiram no acadêmico. Mas se você ficar só na aventura também, você acaba sem ter uma formação e sem ter condições de desenvolver uma profissão. Então, para mim, é fazer um mix. Eu invisto no acadêmico, mas eu usufruo do tempo que aquele diploma, que aquele certificado me permite, que me dá, né? Então, você fez uma graduação, usufrua dessa graduação, vai trabalhar, invista na sua profissão. Passou uns 2 anos, faça uma pós-graduação, usufrua da pós. Passou mais uns 3, 4 anos, faça um mestrado, mas curta esse tempo que você ganhou ao terminar esse curso, ao adquirir esse diploma, né? E não entrar naquela sede absurda de diploma, porque só isso também não vai resolver. Da mesma maneira que só aventura também não vai resolver, né? Porque ninguém enche barriga de aventura, né? Então você precisa desenvolver as duas coisas. E como é que o aventureiro Eli Torresin chegou a ser diretor do Cultural, hoje uma escola com tradição há mais de 50 anos aqui na cidade, reconhecida por outras instituições nacionais e internacionais que a gente sabe, e também presidente da coligação que reúne todos os culturais do Brasil, né? Olha, Rafael, eu creio que é fruto do trabalho, justamente, do ralar, do estar aí. E também muita coisa é decorrente da aventura mesmo, dessa multiplicidade de conhecimentos, né? Que acaba dando pra gente mais condições de lidar com as coisas no dia a dia. Então, é como eu disse, o rapaz ele vai para a faculdade, ele se forma, ele sai com conhecimento teórico. Agora, a hora que ele vai trabalhar, vai viajar, vai ralar, ele descobre o mundo e ele descobre como lidar com o mundo. E isso alavanca a sua carreira, isso vai abrindo as portas para você, não é? Então eu creio que aqui no Cultural foi isso, é fruto desse trabalho, desse tempo desenvolvido aqui dentro. Na coligação, de certa forma, foi o fruto do trabalho realizado lá, né? De reuniões, de participações, de encontros e de projetos, de propostas que eu fui apresentando, que eu fui trazendo para aquele grupo. É um grupo que reúne mais de 40 escolas no Brasil inteiro, são mais de 40 mil alunos no Brasil inteiro, né? E aí, disso aí vem um reconhecimento que acabou vindo uma eleição e estou aí já no 3º ano da presidência, né? A última perguntinha para a gente finalizar, conseguiu recuperar sua moto que você vendeu e o seu carro que você vendeu para fazer as aventuras ou não? Olha, Rafael, eu creio que eu já recuperei pelo menos umas 100 vezes mais, porque valeu a pena, né? Então, como eu disse, tem coisa que não tem preço, então valeu a pena vender a moto, valeu a pena vender o carro. Se fosse hoje, faria de novo, né? E é o que eu digo, assim, você quer crescer, você quer ser alguém, você tem que começar a investir nos seus sonhos, investir no que você acredita, né? E você sabe bem do que eu estou falando, né? Você tem feito isso desde o começo também, eu sei. E por isso você tem tido sucesso também, porque você também é um cara que investe e veste a camisa daquilo que você está sonhando em obter, não é verdade? Você conferiu o novo quadro do Entretendo, Nos Bastidores do Sucesso, parceria deste programa com o Cultural, a melhor opção na hora de você escolher o seu curso de inglês. E por que o Cultural é parceiro do Entretendo neste novo quadro? Porque o Cultural é assim como você,
Gosta de desafios, gosta de novas oportunidades e gosta também de criar e oferecer novas oportunidades para você. O Cultural é a única escola da região reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. Isso dá a ela mais credibilidade. É um atestado da qualidade do ensino. Você está precisando aprender inglês e está em dúvida onde estudar? Suas dúvidas acabaram. Vá direto ao Cultural, que lá seu futuro estará garantido. Eu posso garantir para vocês. Eu me formei no Cultural e já enfrentei vários desafios na minha vida. E o inglês foi fundamental para superá-los. Meu filho, minha filha, levante desse sofá. Ânimo! Vá hoje mesmo ao Cultural e garanta uma vaga. E olha só, quem garantir uma vaga até o dia 23 de dezembro estará concorrendo a um super netbook. Ligue no Cultural e garanta sua vaga agora. Para mais informações, ligue 3324-5372 ou então acesse culturalweb.com.br. Esse foi o quadro Nos Bastidores do Sucesso com o Cultural, que tem inglês para o mundo.